Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, estou trazendo mais um vídeo aqui abençoado para vocês. Como sempre, vai deixando o seu joinha para que o YouTube ele possa entender que você está gostando dos vídeos aqui do canal e possa divulgar para mais pessoas. E como sempre, pessoal, assista este vídeo até o final, porque hoje eu vou trazer aqui um conteúdo de suma importância, ou seja, para a sua vida. Então, sem demora e sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, pessoal, o tema de hoje é como ter discernimento espiritual e o que é discernimento espiritual. Como sempre, pessoal, eu gostaria que vocês assistissem por completo este vídeo, que eu acredito que vai agregar valores à sua vida. Pessoal, discernimento espiritual nas igrejas hoje em dia é muito pouco pregado e muitas pessoas não sabem o que é discernimento espiritual e como faz para ter discernimento espiritual, porque é algo importante que o cristão ele tem que ter. Então, pessoal, eu vou dividir esse vídeo em três partes. A primeira, o que é o discernimento espiritual, e a segunda parte, como ter, ou seja, e como adquirir o discernimento espiritual de Deus na nossa vida. E por último, a conclusão do vídeo. Então, combinados? Então vamos lá. Pessoal, eu vou ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu vou ler o versículo 16, o 17 e o 18, que diz assim: E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Olha só para você ver, pessoal, que eu acabei de ler. Isso aconteceu no passado. Paulo, ele estava indo fazer a oração, né, dele. E sempre quando ele passava por aqueles lugares, tinha uma jovem, ou seja, que era conhecida como adivinhadora. Ela adivinhava as coisas. E ela não conhecia Paulo, ou seja, mas ela falava que Paulo e todos aqueles que estavam com Paulo era servo do Deus Altíssimo, ou seja, ela estava adivinhando. Se fosse alguém comum, olharia para aquela jovem e pensava que era normal, ela só estava elogiando, né? Paulo, servo do Deus Altíssimo, falando que Paulo servia a Deus, né? Só estava elogiando. Mas por incrível que pareça, por trás daquela jovem adivinhadora, ou seja, tinha um espírito maligno. E esse espírito maligno fazia com que, ou seja, essa jovem adivinhava as coisas, igual você viu aí no versículo, e ela dava lucros, ou seja, aos senhores dela. Então, olha só para você ver o grau de discernimento espiritual de Paulo. Como eu te disse, se fosse uma pessoa comum, ia passar batido, porque ela estava elogiando. Quem ia desconfiar de uma pessoa que só estava elogiando? Ou seja, mas ali por trás tinha um espírito maligno. Ou seja, para você entender, o discernimento espiritual é quando você consegue perceber, ou seja, as coisas erradas. Por mais que, ou seja, essas coisas erradas venham de uma boa forma, que você olha assim, né, humanamente falando, você olha e se fosse por você até passava batido, mas você consegue perceber que tem alguma coisa errada ali. Discernimento espiritual é você saber diferenciar o bem do mal. Discernimento espiritual, até mesmo quando uma pessoa busca, por exemplo, se você buscar ter o discernimento espiritual, ou seja, o discernimento espiritual, você consegue perceber se até em uma pessoa tem algum espírito mal. Ou seja, olha o grau do discernimento espiritual. Vou te dar aqui um exemplo. Jesus, ele estava no deserto. A Bíblia relata que Jesus estava sendo tentado pelo diabo. Aquela passagem que Jesus estava jejuando, né, durante 40 dias ali no deserto. E o diabo,
ou seja, tentou Jesus por várias vezes. Chega um momento que o diabo ele usa um versículo da Bíblia para tentar Jesus, que é aquela passagem que está em Salmos 91, que fala que os anjos de Deus nos guardam. Ou seja, e o diabo fala para Jesus, ó, está escrito, lança-te daqui abaixo, porque aos anjos ordenarão que te guarde. Aí Jesus responde para o diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só para você ver o discernimento também de Jesus. Jesus percebeu que o diabo estava usando um versículo da Bíblia, ou seja, para fazer com que ele atentasse a Deus, duvidasse que ele era filho de Deus, ou seja, e do poder de Deus. E Jesus não caiu na tentação do diabo. Então, pessoal, isso é o discernimento. O discernimento é você saber diferenciar, ou seja, uma coisa da outra, do bem e do mal. Ou seja, isso é o discernimento espiritual. Então, pessoal, o discernimento espiritual revela o que é bom para nós do ponto de vista de Deus. Então, o discernimento é algo que não pode faltar na vida de um cristão, ou seja, de um verdadeiro cristão. Então, pessoal, essa parte que eu falei até aqui agora, eu estava te explicando o que é o discernimento espiritual, certo? Agora, nós vamos para a segunda parte, que é como adquirir o discernimento espiritual da parte de Deus. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Como ter discernimento espiritual? Então, você viu que na primeira parte eu falei que o discernimento espiritual é você ter o dom de ver as coisas, de ver se em uma pessoa tem um espírito mau, ou seja, saber diferenciar se algo é de Deus ou não. Então, o discernimento espiritual é isso. Quem tem discernimento espiritual e busca por isso não fica perdido e não é enganado, ou seja, por ninguém. Então, pessoal, acompanhe, eu vou ler aqui mais um versículo. Agora você vai, ou seja, aprender como alcançar o discernimento espiritual. Em Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha só para você ver, pessoal. Então, um dos primeiros passos ou seja, buscar a Deus, pedindo a Deus sabedoria. Essa sabedoria que eu acabei de ler para vocês, você pode também entender como discernimento, que é o que a gente está falando aqui agora. Então, ou seja, busque o discernimento pedindo a Deus, ou seja, através das suas orações, meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela ajuda a abrir o seu entendimento, os seus olhos espirituais. Jejuando, porque isso fortalece muito. Ou seja, porque o discernimento é algo espiritual. O discernimento não é algo humano, ou seja, é algo espiritual. Você viu lá onde eu li que Paulo ele percebeu que tinha um espírito maligno. E quem ia perceber aquilo? Sendo que ela só estava elogiando, mas realmente tinha um espírito maligno naquela jovem adivinhadora. Então, pessoal, o discernimento espiritual é algo espiritual, não é carnal. Então, ou seja, busque a Deus nas orações, medite na palavra de Deus, ou seja, e sempre jejue assim quando puder, porque isso vai abrir o seu entendimento espiritual. Vai chegar uma fase da sua vida que você vai ter muita facilidade para perceber as coisas, você não vai ser enganado por ninguém, porque a Bíblia relata que o mundo jaz do maligno, e muitas pessoas, muitos falsos profetas saem por aí tentando enganar as pessoas que não têm discernimento espiritual. Então, quando você tem discernimento espiritual, você consegue perceber se aquilo, ou seja, está vindo de Deus ou não. Então, pessoal, olha só para você ver o quanto é importante, ou seja, nós termos discernimento espiritual. Então, sempre busque isso, sempre busque ter e alcançar o discernimento espiritual, para que você não seja enganado por aí afora e que você sempre venha perceber se algo é de Deus ou não. Pessoal, não estendendo muito o vídeo, mas eu vou te dar aqui um exemplo. Isso aconteceu, ou seja, há uns anos atrás. Vou te dar aqui um exemplo. Um conhecido meu, que também prega a palavra de Deus, conhecedor da palavra, conhece muito bem a palavra, ele sempre foi casado e aconteceu que alguém chegou para ele, ou seja, e falou para ele que Deus ia dar a ele uma esposa abençoada, ou seja, alguém chegou nele e falou isso. Será que Deus ele erra o endereço? Deus ele não erra o endereço. E aconteceu que
ele deixou aquele rapaz falar que Deus ia dar a ele uma esposa, que ele, ou seja, que ele ia ter um casamento, só que ele já estava casado, né? Tanto os dois serviam a Deus, e muito, né? Servem a Deus. Ou seja, e ele escondeu a aliança para que aquele rapaz não visse a aliança, ou seja, na mão dele. E ele só ficou ouvindo. Quando ele terminou de falar tudo, ele mostra a aliança, mas eu já sou casado, eu já tenho esposa, eu já sirvo a Deus. Ou seja, e ali, pessoal, aquele rapaz ficou, ou seja, perdido, ficou envergonhado, porque para quem ele falou isso, ele já era casado. Ou seja, já tinha um casamento, já servia a Deus, já conhecia muito bem na palavra. E também ele tinha discernimento espiritual. Então, Deus, ele não erra o endereço. Hoje em dia, você tem que tomar muito cuidado de pessoas que chegam falando para você que foi Deus que mandou, Deus falou. Deus, ele fala com as pessoas. Ou seja, mas muitas das vezes não é do jeito que as pessoas pensam que é. Ou seja, assim a todo momento, a toda hora, Deus, ele fala, mas tem um momento certo, tem a hora certa. Então, esse conhecido meu, ele teve o discernimento espiritual, ou seja, e ali se comportou formalmente, né? Porque ele sabia, ele tinha discernimento espiritual, e isso livrou ele naquele momento. Então, pessoal, isso é para você entender o quanto é importante ter discernimento espiritual, para que você não seja enganado por aí. Então, o resumo desse vídeo é a conclusão. Para você ter o discernimento espiritual, ore a Deus pedindo discernimento espiritual de todo o coração, com sinceridade, ore a Deus, peça para que Deus venha abrir os seus olhos, ou seja, medite na palavra de Deus e jejue sempre. Isso vai elevar o grau, ou seja, o seu grau de discernimento espiritual. Então, pessoal, eu espero ter ajudado a todos vocês. Se vocês gostaram deste vídeo, se inscreva aqui no meu canal, deixa aí o seu comentário, o seu ponto de vista, e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.